Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. E um bom dia a todos vocês, queridos ouvintes da nossa rádio SDS da Diocese de São Carlos. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma programação para com você elevarmos a Deus a nossa oração, para com você elevarmos a Deus o nosso coração. Por isso, fica aí atento conosco, queremos ficar com você durante esta 1 hora, com música, com a evangelização, com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fica conosco mais esse tempo e nós iremos fazer a experiência deste amor de Deus que está acima de todos os amores. Evangelho do Dia. E nós retornamos então com a nossa programação. Queremos nesse momento acolher mais uma vez a você que nos acompanha através da rádio SDS. Convido a você a ficar sintonizadinho conosco. Convido a você a permanecer conosco para juntos meditarmos o Santo Evangelho do Dia, para juntos meditarmos e rezarmos o Santo Terço, proclamando Jesus, o princípio e o fim de nossas vidas. Convido você agora, neste momento, a traçar sobre a sua fronte, sobre os teus lábios e sobre o seu coração o sinal santo da cruz, dando livre acesso ao Senhor, para que Ele fale ao seu coração, para que você possa compreender com o seu entendimento e para você guardar no coração e dos lábios possam sair as palavras que nós iremos meditar, a palavra do Senhor. Sejamos anunciadores da Boa Nova, sejamos nós homens e mulheres que testemunham Jesus Cristo através da nossa própria vida. Então eu convido a você nesse momento a abrir o seu coração para meditarmos juntos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos então diante desse Evangelho segundo João, onde é relatado o próprio Jesus se despedindo dos seus discípulos. Os discípulos, não sabendo do que ia acontecer com o seu mestre, com certeza eles ficavam até se questionando por que Jesus está dizendo estas palavras. Embora Jesus já tivesse dito várias vezes que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, que ele seria crucificado
e ressuscitaria, os seus discípulos não compreendiam o que o Senhor queria dizer. E assim o Evangelho de hoje, Jesus diz: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. E essa é uma grande verdade. Quando os discípulos de Jesus choravam a morte de Jesus, quando os discípulos eles choravam a crucifixão, toda a realidade que Jesus viveu, o mundo se alegrava, porque acreditavam que tinha feito certo em tirar a vida de Jesus. E assim hoje também, nós vemos um mundo que está perdido, vive uma alegria que não vem do coração de Deus, mas uma alegria falsa, uma falsa alegria. E assim, muitos dos cristãos hoje também choram e sofrem por causa de Jesus. Jesus aqui está dizendo a respeito mesmo da sua paixão. E é lindo o que o Senhor diz, né? Ele se compara a sua paixão como uma mulher grávida. Uma mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. E assim, Jesus passa pela sua paixão, ele sofre todas as consequências pelas quais ele precisava passar para gerar homens novos, para que nós pudéssemos ter uma vida nova, uma vida em Cristo, uma vida de santidade. E assim nós cremos no que Jesus disse, que depois que a mulher ganha a criança, ela vive uma alegria por ter um homem vir ao mundo. E ele continua a dizer: também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Então ele está falando da experiência da ressurreição. Jesus, que depois da sua paixão, depois da sua morte, ele ressuscitaria e os discípulos se alegrariam e ninguém poderia tirar a alegria deles. E a gente vê nos Atos dos Apóstolos os discípulos que com alegria anunciavam a boa nova, com alegria falava de Jesus, da sua paixão, do amor de Deus pela humanidade. E até mesmo quando eles eram açoitados, eles permaneciam na alegria, como a própria palavra diz, que ele se alegrava por ter sido digno de sofrer por causa de Cristo. Então os discípulos, eles foram imbuídos pelo Espírito Santo, mergulhados no Espírito Santo, e eles transbordavam alegria de anunciar a boa nova, alegria de ser pertença de Deus, ser pertença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada abalava os apóstolos. Eles viviam esta realidade onde a sua vida era este anúncio vivo da boa nova. Nós vemos até mesmo em alguns escritos que dizem que quando os cristãos eles eram entregues para serem mortos, quando iam ver os seus corpos, eles traziam um leve sorriso nos lábios. Por quê? Porque essa alegria que ninguém, como o próprio Jesus disse, ninguém tirará a vossa alegria. Essa alegria que não acontece somente aqui na terra, mas uma alegria que perpetuará por toda a eternidade, porque uma alma que se deixa ser
levado, ser possuído pelo Espírito Santo, uma alma que é transformada e vive aqui na terra já este amor a Deus. Ela não finaliza sua vida aqui e tudo acabou, não. Ela tem uma eternidade inteira para se alegrar no Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu desejo a você esta alegria, a alegria do ressuscitado, a alegria daquele que deu a vida por você, a alegria de ser um homem ou uma mulher que testemunha com a própria vida, com a própria existência, o amor de Deus. Que nós possamos sempre buscar em Deus a verdadeira alegria, mesmo quando os sofrimentos batem à nossa porta, permaneçamos na alegria do ressuscitado, porque a alegria, ela exorciza todo o mal. Assim possamos nós deixarmos ser imbuídos dessa alegria que dura para toda a eternidade. Terço, Alfa e Ômega. Eu convido então a você nesse momento a pegar o seu terço. Nós queremos rezar, nós queremos nesse momento nos colocar em oração, já pedindo ao Senhor a graça, o dom da alegria para os nossos corações. Queremos rezar por você, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sintonia conosco, nos acompanhando, que o Cristo ressuscitado seja a vossa alegria, seja o júbilo de vossas almas. Possamos então apresentar as nossas intenções. Quero rezar, como eu disse, por você, pela sua família, pela sua casa. Quero rezar por todos os doentes, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram em suas casas, enfermos, que já fazem tempo que estão acamados. Queremos rezar por eles. Queremos rezar pelo Papa Leão XIV, pela sua missão, por tudo aquilo que Deus confia a ele, tudo aquilo que a Igreja nesse tempo espera do seu pontificado, toda a graça para vivermos a verdade de Cristo presente na Igreja. Queremos rezar por todos aqueles que pediram as nossas orações, por todos aqueles que nesse momento passam por situações delicadas, por aflições. Queremos rezar por todos vocês. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre.
Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Baluartes da nossa vocação, rogai por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O recado de Deus. E como recado de Deus, nós queremos nos colocar nos braços de Maria Santíssima, a nossa mãe, a nossa educadora, a nossa advogada, aquela que advoga nossas causas diante de Deus, aquela que clama por nós diante da presença de Deus. Por isso você possa agora neste momento se colocar diante de Nossa Senhora, diante dessa presença amorosa de mãe, ela que não nos abandona, ela que está o tempo todo intercedendo por nós, ela que roga ao Pai por nós. Estejamos então agora todos voltados para a Santíssima Virgem Maria, e que ela possa cuidar do nosso coração, que ela possa cuidar das nossas famílias, que ela possa cuidar dos filhos, cuidar do matrimônio, dos esposos, possa abençoar todos aqueles que estão passando por dificuldade, por problemas, que a Santíssima Virgem Maria possa interceder a Deus por cada um de nós. Que você possa nesse momento deixar-se ser envolvida pela ternura de Maria, pelo amor de Maria, pela sua humildade, com sua bondade. Sinta-se envolvido por ela. Ela é tua mãe, é nossa mãe. Queremos nos entregar a ela, confiando a ela as nossas vidas. Tudo que somos, tudo que temos, confiemos aos cuidados de Maria Santíssima e veremos que tudo vai se encaixando, vai se concretizando para o bem, para o nosso bem. Por isso confiemos a Maria Santíssima, a nossa vida, a nossa existência. E nós vamos ficando por aqui com a nossa programação. Queremos deixar para você aquele convitinho todo especial, que você possa estar nos acompanhando através dos meios de comunicação. Nós rezamos o Santo Terço da Misericórdia todos os dias, que você possa acessar a nossa página facebook.com/alfa e ômega. Lembrando que o alfa é com PH, ALPHA, alfa e ômega. E você vai estar então nos acompanhando também, rezando o Santo Terço, e todos os sábados você estará rezando conosco o ofício da Imaculada Conceição. Então fica para você esse convitinho todo especial para que a sua vida possa ser abençoada cada vez mais com a presença de Deus, com a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Nós vamos então ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Alfa e ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus, somente Deus, em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve
Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.